Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu só tinha 8 anos de idade, mas eu lembro muito bem dos meus pais comentando durante as eleições presidenciais de 1989 a respeito de um candidato que tinha um discurso diferente de todos os outros. O nome dele era Guilherme Afife Domingos. Eu tenho na minha memória até hoje o jingle da sua campanha, onde o refrão dizia que juntos chegaremos lá. Mais tarde eu fui entender o que aquele candidato que ficou em 6º lugar na corrida presidencial tinha de diferente. Em uma época em que a inflação fazia o dinheiro do brasileiro virar pó, Afife adotava um discurso completamente estranho em terras tupiniquins. Ele defendia o livre mercado, privatizações, Estado mínimo, menos direitos trabalhistas, menos regulamentações. Coisas esquisitas para um povo recém-saído de um estatizante regime militar e que ainda estava aplaudindo o nascimento da nova Constituição, que transformava o Estado em uma espécie de Deus provedor de todos os tipos de direitos. Bom, quem estava por trás do discurso do Afife? Quem desenvolveu aquele plano de governo arrojado e moderno para aquela época era um então desconhecido economista formado pela Universidade de Chicago. Estou falando de Paulo Guedes. Ele ainda não era o posto Ipiranga, mas há 30 anos atrás já queria colocar o Brasil na direção do progresso. Paulo Guedes é talvez o maior nome já indicado na história da República para ocupar a cadeira de ministro da Fazenda. Ninguém nesse país jamais defendeu a liberdade como ele. É o único sujeito que nas altas rodas tem culhões para dizer que privatizaria o país inteiro. Guedes é um dos fundadores do Instituto Millennium e do Banco Pactual. Também foi CEO do IBMEC e professor de celebridades do campo econômico como os ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga e Gustavo Franco. Guedes é PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Para você entender, nos Estados Unidos existem os economistas de Harvard, que absorvem aí o modelo de economia keynesiano, que é o modelo adotado pelos governos de esquerda, onde se promove a intervenção estatal para regular o mercado. E tem os economistas da Escola de Chicago, intitulados de monetaristas, que seguem o modelo desenvolvido por George Stigler e Milton Friedman, ambos laureados com o Prêmio Nobel de Economia. O modelo de Chicago é baseado no livre mercado, com a maior retração do governo em prol da iniciativa privada. E isso significa Estado enxuto e eficiente, menos impostos e mais liberdade. Esse é o modelo econômico adotado pelos conservadores, modelo que nunca esteve presente em nosso país, mas que foi seguido na íntegra por Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher na Inglaterra. Inclusive o regime do Pinochet no Chile, diferente dos militares aqui no Brasil, mandou trazer os cabeças da escola de Chicago, apelidados aí de Chicago Boys, para fomentar o sistema econômico do país. E desde então, o Chile passou a ser o nosso vizinho mais próspero, obtendo taxas galopantes de desenvolvimento em um curto espaço de tempo. A verdade é que desde o golpe aí que originou a nossa república, nunca fomos livres economicamente. Nunca fomos livres da interferência estatal na condução das nossas vidas e famílias. Aqui o Estado é que gere os nossos negócios, nossa propriedade, nossa previdência e nossas relações trabalhistas. E assim, o Brasil ocupa a vexatória posição de número 153 do mundo no ranking de liberdade econômica. Estamos ao lado de países como Afeganistão e Uzbequistão. E os melhores índices de desenvolvimento humano, o IDH, se encontram justamente nas nações que estão melhores posicionadas nesse ranking. A posição que ocupamos significa
que não somos um país capitalista. Aqui é difícil para o empresário montar um negócio, é difícil fechar o negócio. A carga tributária, além de altíssima, é complicada aí de ser calculada e a insegurança jurídica é muito grande. Aqui, tirar uma licença é extremamente difícil. A burocracia normalmente emperra que qualquer ideia saia do papel e, consequentemente, é difícil gerar riqueza e criar emprego. Ou seja, no Brasil, se você não tem aí nenhum tipo de acordo promíscuo com o governo, você terá um nível de dificuldade estratosférico para empreender, produzir e empregar. A burocracia, as leis trabalhistas, os impostos indecorosos e as regulamentações vão te ferrar. Tanto que de cada 10 empresas que são abertas, 6 fecham antes de completarem 5 anos. Ou seja, mais de 50% das empresas que abrem nesse país estão fadadas ao fracasso. Ronald Reagan dizia que o melhor programa social que existe é um emprego. E as pequenas e médias empresas geram 84% dos empregos formais no Brasil. Em 2018, 87% das novas vagas criadas partiram também dessa categoria. Ou seja, no meio da crise, não foi o Estado, nem os grandes empresários amiguinhos do rei que mantiveram a comida na mesa do trabalhador, mas sim o empreendedor. Quão idiotas então temos que ser para não entender de uma vez por todas que a solução para o país é a liberdade de mercado e a redução do Estado? Se sem liberdade a iniciativa privada já carrega o Brasil nas costas, imagina o que faria com liberdade. Imagina se aqui fosse tudo mais fácil para o empreendedor. Paulo Guedes veio justamente para nos dar essa liberdade. Veio para facilitar as coisas para aqueles que querem produzir. Veio para mudar o cenário economicamente catastrófico do nosso país. O que faz com que o posto Ipiranga do nosso presidente seja simplesmente o homem mais importante desse governo. No caso aí da Previdência, hoje o brasileiro se aposenta em média aos 55 anos. Na Noruega, um dos países mais ricos do mundo, o norueguês se aposenta em média com 67 anos. Quando a Previdência foi criada no Brasil, para cada 2 aposentados, tínhamos 9 trabalhadores contribuindo para o sistema. E quem se aposentava recebia aí o benefício durante 7 anos em média. Já hoje em dia, para cada aposentado, temos 2 trabalhadores na ativa. E como a expectativa de vida aumentou, o aposentado recebe o benefício por cerca de 25 anos. Ou seja, não precisa aí ter um QI muito alto para identificar que essa conta não fecha. Se não reformar a Previdência, o Brasil não terá recurso para absolutamente nada. E é aí que percebemos o nefasto controle do Estado, pois ele criou o problema, quando criou aí o sistema previdenciário, e agora ele aparece como detentor da solução para esse imbróglio que ele mesmo criou. Só que não temos saída, pois hoje 35% de tudo que é arrecadado em tributos pela União é usado para tapar o rombo do sistema previdenciário. Dinheiro que poderia ir para áreas como segurança, saúde e educação. A preservação aí desse sistema do jeito que está compromete todo o ambiente econômico brasileiro e o bem-estar das próximas gerações. Em face disso, Paulo Guedes nos apresentou uma reforma extremamente sóbria, eficiente e rígida com a elite privilegiada dos funcionários públicos. Só que na primeira oportunidade de alguns parlamentares demonstrarem seu compromisso para com o Brasil, o que eles fazem? Criam todo tipo de dificuldade para que a reforma não passe. Hoje, aos 69 anos, Paulo Guedes, que é dono aí de um patrimônio invejável, poderia estar aposentado, vivendo tranquilo em Mônaco ou na Suíça. Não precisaria estar aqui tentando tirar esse país do buraco, muito menos ser humilhado
por semi-analfabetos no Congresso Nacional, não precisaria aí estar passando nervoso em um embate digno de pré-escola com deputados execráveis que não conseguem enxergar nada além do próprio umbigo. É triste, mas a grande verdade é que os brasileiros não estão preparados para lidar com a democracia. Um país que elege Maria do Rosário, um país que ainda leva a sério partidos como PT e PSOL, um país que coloca no segundo turno das eleições presidenciais o fantoche de um criminoso que dilapidou os cofres públicos, não merece alguém como Paulo Guedes. E você entende melhor isso quando o filho de um dos maiores corruptos da história dessa nação tem espaço e voz para ofender um ministro de Estado numa audiência pública oficial da Câmara dos Deputados. Infelizmente, enquanto o peixe morre pela boca, o brasileiro morre pelo voto. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, confere a sua inscrição, o sininho e ajude a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor. Vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @LuizConZCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!